Plantando sementes de fé para um ano frutífero. Querido amigo, querida amiga, filhos e filhas amados de Deus, é com o coração cheio de expectativa e gratidão que eu te recebo neste primeiro dia de um novo ano. Bem-vindo ao primeiro amanhecer de 2026. Bem-vindo a este momento sagrado de recomeço, de esperança renovada, de promessas que ainda não foram escritas, mas que já estão sendo tecidas nas mãos do Pai. Respire fundo. Sinta o ar novo deste primeiro dia. Há algo profundamente simbólico em estar aqui, agora, neste exato instante. Enquanto tantas pessoas ainda dormem, enquanto o mundo aos poucos desperta para mais um ciclo, você escolheu começar o ano na presença de Deus. E isso, meu amigo, isso já diz muito sobre o tipo de ano que você deseja viver. Talvez você esteja chegando até aqui sentindo-se um pouco desenraizado. Talvez o ano que passou tenha trazido ventos fortes, tempestades inesperadas, mudanças que abalaram o solo da sua vida. Talvez você tenha terminado 2025 com a sensação de estar à deriva, sem direção clara, sem raízes profundas o suficiente para te sustentar. Se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinho. E saiba também que este momento, agora, é o início de algo completamente novo. Porque hoje não é apenas mais um dia. Hoje é o dia em que você pode escolher plantar. Plantar sementes de fé onde antes havia só cansaço. Plantar esperança onde havia desânimo. Plantar confiança onde havia medo. E a verdade que quero compartilhar com você nesta manhã é simples, mas profundamente transformadora. 2026 não precisa ser apenas mais um ano. Pode ser o ano em que você finalmente vê brotar aquilo que tem plantado em secreto. Pode ser o ano da colheita. Pode ser o ano em que Deus surpreende você com frutos que você nem sabia que podiam crescer na sua vida. Mas para isso, meu querido, para isso, precisamos entender algo essencial sobre o reino de Deus. Ouça estas palavras poderosas que o apóstolo Paulo nos deixou em Gálatas 6, 7, 9. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Deixe essas palavras penetrarem fundo no seu coração. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que você semear, você colherá. Isso é uma lei espiritual. Isso é uma promessa. Isso é uma verdade que atravessa séculos e gerações e chega até você neste primeiro dia de janeiro de 2026 com toda a sua força e relevância. Você vê, há pessoas que começam o ano novo apenas desejando mudança, fazem listas, estabelecem metas, prometem a si mesmas que desta vez será diferente. E não há nada de errado com isso. Mas o que Deus está nos convidando a fazer vai muito além de simplesmente desejar. Ele está nos chamando a cultivar, a plantar intencionalmente, a preparar o solo do nosso coração com cuidado, com dedicação, com fé. Porque a diferença entre desejar e cultivar é a diferença entre sonhar acordado e realmente construir algo. Cultivar exige consistência. Exige que você apareça mesmo quando não sente vontade. Exige que você regue as sementes mesmo quando ainda não vê nenhum broto. Exige fé para crer que algo está acontecendo debaixo da terra, mesmo quando tudo parece igual na superfície. E é exatamente aí que muitos desistem, meu amigo. É aí que muitos abandonam o processo. Eles plantam com entusiasmo no início do ano, mas quando fevereiro chega e eles não veem resultados imediatos, quando março traz desafios inesperados, quando abril parece igual a todos os outros abrios que já viveram, eles param de regar, param de cuidar, param de crer. Mas ouça novamente o que Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. No tempo próprio, não no nosso tempo, não quando achamos que deveria acontecer, mas no tempo de Deus, no tempo certo, no momento exato em que a semente estiver pronta para romper a terra e se tornar uma árvore forte, frondosa, frutífera. Então eu te pergunto nesta manhã,
Você está pronto para ser intencional com 2026? Você está disposto a não apenas desejar uma vida espiritual mais profunda, mas a realmente cultivá-la? Você está preparado para semear todos os dias, mesmo quando não vir resultados imediatos? Você tem fé suficiente para crer que Deus está trabalhando mesmo no invisível, mesmo no silêncio, mesmo na espera? Porque se você realmente está disposto a comprometer-se com este processo de plantio e cultivo, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Este pode ser o ano mais frutífero da sua vida. Este pode ser o ano em que você finalmente experimenta aquela paz profunda que ultrapassa todo entendimento. Este pode ser o ano em que seu propósito se torna mais claro do que nunca. Este pode ser o ano em que você vê milagres brotarem da terra seca da sua espera. Mas tudo começa agora. Tudo começa neste primeiro dia. Tudo começa com a decisão de preparar o solo do seu coração. E como fazemos isso? Como preparamos nosso coração para receber as sementes que Deus quer plantar? Primeiro, removendo as pedras da amargura, as pedras do ressentimento, as pedras das mágoas que você carrega do ano passado. Segundo, arrancando as ervas daninhas, os pensamentos tóxicos, os padrões destrutivos, as vozes mentirosas que tentam te convencer de que você não é capaz, de que não vai conseguir, de que nada vai mudar. E terceiro, abrindo sulcos profundos, sulcos de humildade, sulcos de rendição, sulcos de entrega total nas mãos do jardineiro divino. Porque você precisa entender uma coisa fundamental. Você não é apenas o agricultor nesta história. Você é também a terra. Você é o solo onde Deus quer plantar seus propósitos. E o Espírito Santo é o jardineiro paciente que vai cuidar de você, regar você, nutrir você, até que você produza frutos que glorifiquem o Pai. Então, neste primeiro dia de 2026, enquanto o sol ainda está nascendo, enquanto tudo ainda é novo e possível, faça esta oração comigo no silêncio do seu coração. Senhor, eu me apresento diante de Ti como terra fértil. Prepara o meu coração. Remove o que precisa ser removido. Planta em mim as sementes da Tua vontade e me dá graça, paciência e fé para cultivar tudo aquilo que Tu queres ver brotar na minha vida este ano. Este é o nosso convite, querido amigo. Este é o nosso propósito para os próximos minutos juntos. Vamos plantar, vamos cultivar, vamos crer. E no tempo próprio, sem desanimar, vamos colher a abundância das promessas de Deus para a nossa vida. Que este seja o ano em que você finalmente entende que crescimento espiritual não acontece por acidente. Acontece por cultivo intencional. Acontece quando você escolhe todos os dias semear para o Espírito. E a colheita virá. Mais abundante do que você pode imaginar. Mais gloriosa do que você pode sonhar. Bem-vindo ao ano da semeadura. Bem-vindo ao ano do cultivo. Bem-vindo ao ano da colheita abundante. Antes de continuarmos esta jornada de oração, eu quero te convidar a fazer algo importante. Algo que vai marcar este primeiro dia do ano de uma forma especial. Escreva com fé nos comentários. Eu creio que 2026 será o ano da minha colheita abundante. Declare isso. Profetize isso sobre a sua vida. Deixe registrado este ato de fé. E coloque também o seu nome e a cidade de onde você está orando neste primeiro dia do ano. Queremos apresentar a sua vida diante de Deus. Queremos formar uma corrente de fé que abranja cada cidade, cada estado, cada coração que está aqui agora. Compartilhe também o seu pedido de oração mais importante para este novo ano. Aquilo que você mais deseja ver Deus transformar, restaurar, renovar. Porque cremos que muitos testemunhos vão nascer desta corrente de fé. Muitas histórias de milagres vão ser escritas porque você ousou crer e declarar no primeiro dia de 2026. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite este momento para se inscrever agora e ativar o sininho. Não é apenas sobre acompanhar um canal, é sobre caminhar conosco todos os dias em oração. É sobre começar cada manhã conectado à Palavra de Deus. É sobre cultivar de forma consistente uma vida devocional profunda.
E quando você curte e compartilha esta oração, você está ajudando a palavra de Deus a alcançar outras pessoas que também querem começar 2026 com fé, com propósito, com esperança renovada. Você está sendo um semeador. Você está espalhando sementes de verdade que podem transformar outras vidas. Então faça isso agora, comente, compartilhe, junte-se a esta família de oração e vamos juntos cultivar um ano frutífero. Pai amado, Senhor da colheita, Deus que faz brotar e crescer, eu venho até Ti neste primeiro dia de um novo ano e venho com o coração aberto, venho reconhecendo que preciso de Ti, venho entendendo que sem Ti nada posso fazer. Sem Ti, sou apenas terra seca, mas contigo eu posso produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Senhor, eu confesso que muitas vezes no ano passado eu vivi no piloto automático. Passei dias inteiros sem intenção, sem propósito claro. Deixei que a rotina me levasse, ao invés de escolher conscientemente cada passo. Perdoa-me por isso, Pai. Perdoa-me por desperdiçar dias preciosos que eu nunca mais vou recuperar. Mas hoje eu escolho diferente. Hoje eu decido que 2026 não será apenas mais um ano que passa. Será o ano em que eu aprendo a cultivar, o ano em que eu planto intencionalmente sementes de fé, de esperança, de amor, de propósito. Tu disseste através do teu servo Jesus, em João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Senhor, eu quero permanecer em Ti. Eu quero estar tão conectado contigo que a Tua seiva flua através de mim, que a Tua vida pulse em mim, que os frutos que eu produza sejam frutos genuínos da Tua presença na minha vida. Pai, Tu sabes das áreas onde eu tenho tentado produzir frutos na minha própria força. Tu conheces os esforços frustrados, os ciclos de entusiasmo seguidos de desânimo, as promessas que eu fiz a mim mesmo e não consegui cumprir. E eu reconheço agora que o problema não era falta de vontade. O problema era tentar fazer sem estar conectado à fonte. Então hoje eu me rendo, eu me entrego, eu abro mão de tentar controlar o processo de crescimento. Eu confio que Tu és o jardineiro perfeito, que Tu sabes exatamente o que precisa ser podado na minha vida, o que precisa ser nutrido, o que precisa receber mais luz, o que precisa de mais água. Senhor, prepara o solo do meu coração. Eu sei que há áreas endurecidas, há lugares onde a dor criou uma crosta, há cantos onde a decepção fechou a porta para a esperança. Quebra essa dureza, Pai. Ara profundamente o meu coração, mesmo que doa, mesmo que seja desconfortável, porque eu quero estar pronto para receber as sementes que Tu queres plantar. Remove as pedras, Senhor, as pedras do orgulho, as pedras do medo, as pedras da autossuficiência. Arranca as raízes de amargura que ainda estão tentando crescer. Limpa os resquícios de mágoas que eu achei que tinha perdoado, mas que ainda estão ali, ocupando espaço precioso. E então, Pai, planta em mim. Planta sementes de humildade, sementes de compaixão, sementes de paciência, sementes de fidelidade, sementes de alegria verdadeira, sementes de paz profunda. Tu nos ensinaste em Marcos 4:26-29 que o reino de Deus é como um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro o talo, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Quando o grão está maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Senhor, eu creio nisso. Eu creio que há coisas crescendo na minha vida que eu nem consigo ver ainda. Há processos acontecendo debaixo da terra. Há transformações silenciosas. Há milagres sendo preparados no invisível. E eu escolho confiar. Escolho crer mesmo quando ainda não vejo. Escolho perseverar mesmo quando parece que nada está mudando. Pai, eu também oro pelas áreas da minha vida onde eu tenho semeado para a carne, onde tenho plantado egoísmo, onde tenho cultivado ansiedade.
onde tenho regado o medo com a minha atenção constante. Perdoa-me, Senhor, e me ajuda a arrancar essas sementes ruins antes que elas produzam uma colheita de destruição. Porque eu não quero colher destruição, eu quero colher vida, vida eterna, vida abundante, vida que transborda. E o Salmo 126, 5, 6 promete: os que semeiam com lágrimas colherão com cantos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Senhor, eu tenho semeado com lágrimas. Tenho plantado mesmo quando estava cansado, mesmo quando estava triste, mesmo quando ninguém estava vendo, mesmo quando parecia que nada ia dar certo. E hoje eu reclamo esta promessa. Eu declaro que o tempo da colheita está chegando, que vou voltar com cantos de alegria, que vou carregar feixes de bênçãos que só Tu podes dar. Me dá graça, Pai, para ser consistente, para regar as sementes que Tu plantaste em mim todos os dias, para não desanimar quando a colheita demorar mais do que eu esperava, para confiar no Teu tempo perfeito, para crer que Tu estás trabalhando mesmo quando eu não vejo sinais visíveis de progresso. E me ensina, Senhor, a discernir entre minhas expectativas e os Teus planos. Porque às vezes eu planto esperando um tipo de fruto, e Tu estás preparando algo completamente diferente, algo maior, algo melhor, algo que eu nem sabia que precisava. Então hoje, neste primeiro dia de 2026, eu faço um voto sagrado diante de Ti. Eu me comprometo a cultivar, a semear para o Espírito, a investir no invisível, a plantar todos os dias, mesmo quando for difícil, mesmo quando ninguém estiver olhando, mesmo quando os resultados não forem imediatos. Porque eu creio, Pai, eu creio que o que eu semear, eu vou colher. Eu creio que no tempo próprio, sem desanimar, a colheita virá. Eu creio que 2026 pode ser o ano mais frutífero da minha vida, não porque eu sou especial, mas porque Tu és fiel, porque Tu cumpres o que prometes, porque Tu finalizas a boa obra que começas. Toma a minha vida, Senhor, toma o meu ano, e faz dele uma terra fértil para a Tua glória. Pai querido, agora neste momento de intercessão, eu quero trazer diante de Ti todos aqueles que começam este ano carregando peso, carregando dor, carregando incerteza. Senhor, eu oro por aqueles que estão desempregados neste primeiro dia do ano, que acordaram hoje sem saber como vão pagar as contas de janeiro, que olham para 2026 com medo ao invés de esperança. Pai, planta esperança no coração deles. Abre portas que nenhum homem pode fechar, provê de formas sobrenaturais e ensina os que mesmo na escassez, a oportunidade de semear fé. Intercedo pelos que estão doentes, Senhor, pelos que começam o ano em leitos de hospital, pelos que lutam contra diagnósticos difíceis, pelos que sofrem com dores crônicas que roubam a alegria de viver. Planta cura, Pai, planta restauração, planta força renovada, e mesmo que a cura física demore, planta paz que ultrapassa o entendimento, paz que sustenta, paz que transforma. Oro pelas famílias que estão fragmentadas, pelos casamentos que começam o ano à beira do colapso, pelos filhos que se afastaram, pelos pais que não sabem mais como alcançar seus filhos. Senhor, Tu és o Deus da reconciliação. Planta perdão onde há mágoa, planta compreensão onde há julgamento, planta amor onde há indiferença, porque Tu disseste em João 15:5 que separados de Ti nada podemos fazer. E essas pessoas, Senhor, elas precisam entender isso. Precisam parar de tentar consertar tudo sozinhas. Precisam se conectar à videira. Precisam permanecer em Ti. Então atrai-as, Pai. Quebra o orgulho que as mantém afastadas. Rompe a autossuficiência que as impede de buscar ajuda. Intercedo também pelos que estão em luto, pelos que começam 2026 sem alguém que estava aqui no ano passado, pelos que sentem um vazio que parece impossível de preencher, pelos que acordam e por um instante esquecem que perderam alguém e então a dor vem como uma onda. Senhor, planta consolo, não um consolo superficial, mas aquele consolo profundo que só Tu podes dar, aquele que vem do Espírito Santo, o Consolador, e planta também esperança de reencontro, esperança da eternidade,
esperança de que a separação é temporária para aqueles que te conhecem, que há um dia em que não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Oro pelos jovens que estão confusos sobre seu futuro, que olham para as opções à frente e sentem paralisia, que comparam suas vidas com o que vem nas redes sociais e se sentem inadequados. Pai, planta clareza, planta discernimento, planta coragem para seguir o caminho único que tu preparaste para cada um deles, mesmo que seja diferente do caminho dos outros. Senhor, intercedo pelos idosos que se sentem invisíveis, que acham que seus melhores dias já passaram, que carregam uma sensação de inutilidade. Abre os olhos deles para a verdade, que enquanto há vida, há propósito, que tu ainda tens planos, que a colheita pode vir em qualquer estação da vida. Oro pelos que lutam com vícios, pelos que começam o ano mais uma vez, prometendo a si mesmos que vão parar, mas no fundo não acreditam que conseguem. Pelos que estão presos em ciclos destrutivos que parecem impossíveis de romper. Pai, tu és o Deus que liberta. Planta força onde há fraqueza, planta autodisciplina onde há compulsão e conecta essas pessoas com ajuda real, com comunidades de apoio, com recursos que funcionam. Intercedo pelos pastores, pelos líderes espirituais, pelos que cuidam de outros, que muitas vezes estão tão ocupados semeando na vida dos outros que esquecem de cultivar seu próprio jardim interior. Senhor, renova-os, restaura-os e levanta pessoas para cuidar dos cuidadores. Oro pelo nosso país, Pai, pelas autoridades, pelos que tomam decisões que afetam milhões. Planta sabedoria, planta justiça, planta compaixão pelos mais vulneráveis e levanta líderes que te honrem, que busquem teu conselho, que governem com integridade. Senhor, intercedo pelas nações que sofrem com guerra, com fome, com perseguição, onde ser cristão é arriscar a vida, onde seguir a Jesus custa tudo. Fortalece nossos irmãos e irmãs, planta coragem inabalável, e que a Igreja Global se levante para apoiá-los, para orar por eles, para ser as mãos e os pés de Cristo. E oro também, Pai, pelos que ainda não te conhecem, pelos que vão passar 2026 inteiro sem nunca ouvir sobre o teu amor, pelos que estão presos em religiões vazias, em filosofias que não satisfazem, em busca de sentido nos lugares errados. Levanta testemunhas, levanta evangelistas, levanta pessoas comuns que vão plantar sementes do Evangelho em conversas simples, em atos de bondade, em demonstrações autênticas de amor. Porque a colheita é grande, Senhor, mas os trabalhadores são poucos. Então eu me ofereço. Me usa para plantar, me usa para regar, me usa até para colher quando for o tempo certo. E enquanto eu intercedo por todos esses, eu também peço que cuides daqueles que são importantes para mim. Minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, aqueles que eu amo, mas que ainda estão longe de ti. Planta fome espiritual neles, planta curiosidade sobre quem tu és, e me usa como um instrumento para apontar na tua direção. Que 2026 seja um ano de colheita global, Senhor. Um ano onde vemos almas sendo salvas, vidas sendo transformadas, corações sendo curados, famílias sendo restauradas, e que tudo comece aqui, agora, com esta oração, com este ato de fé, com esta decisão de semear esperança, mesmo quando o cenário parece desafiador. Agora, queridos ouvintes, vamos entrar em um momento de declaração, um momento onde você toma posse das promessas de Deus, onde você profetiza sobre o seu próprio ano, onde você se alinha com o que Deus já decretou sobre você. Então respire fundo, acalme o seu coração e repita estas verdades comigo no silêncio da sua alma. Eu declaro que 2026 não será um ano comum. Será um ano de cultivo intencional, de plantio proposital, de colheita sobrenatural. Eu declaro que eu não vou viver no piloto automático. Vou acordar cada dia com intenção. Vou escolher semear para o Espírito. Vou investir no invisível, sabendo que Deus vê, que Deus registra, que Deus recompensa. Eu declaro que as sementes que eu plantei no passado, mesmo quando ninguém estava vendo, não foram em vão. O tempo da colheita está chegando, e eu vou ver os frutos. Vou testemunhar os milagres.
Vou celebrar as vitórias que só Deus poderia dar. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9:10: Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então, eu declaro que Deus vai me dar sementes para plantar. Ele não vai me deixar sem recursos. Ele vai me dar exatamente aquilo de que preciso para semear. E Ele não vai apenas me dar sementes. Ele vai multiplicá-las, vai fazer crescer os frutos, vai transformar pequenos atos de obediência em colheitas abundantes. Eu declaro que onde houve esterilidade, haverá fertilidade. Onde houve seca, haverá chuva. Onde houve morte, haverá vida nova brotando. Eu declaro que minha vida espiritual não vai estagnar. Vou crescer, vou amadurecer, vou produzir frutos dignos do arrependimento, frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A palavra promete em Isaías 55:10-11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e a fazerem brotar e florescer, e ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então eu declaro que a palavra de Deus que foi plantada em mim hoje, neste primeiro dia do ano, não voltará vazia. Ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai produzir exatamente o que Deus deseja produzir na minha vida. Eu declaro que minhas orações não estão caindo no vazio, que minha fé não é em vão, que minha perseverança será recompensada. Eu declaro que eu não vou desistir no meio do processo. Quando vier o cansaço, eu vou lembrar desta manhã. Quando vier o desânimo, eu vou revisitar estas promessas. Quando parecer que nada está mudando, eu vou confiar que Deus está trabalhando debaixo da terra, no invisível, preparando uma colheita que vai me surpreender. Eu declaro que o inimigo roubou vai ser restituído. O que foi destruído vai ser reconstruído. O que parecia morto vai ressuscitar. Eu declaro que em 2026 eu vou testemunhar a fidelidade de Deus de maneiras novas. Vou experimentar a provisão divina de formas que nunca imaginei. Vou ver portas se abrindo que eu nem sabia que existiam. Eu declaro que minha família será abençoada, que meus filhos andarão nos caminhos do Senhor, que meu casamento será fortalecido, que meus relacionamentos serão restaurados. Eu declaro que na minha saúde haverá renovação, que meu corpo vai cooperar com os propósitos de Deus, que terei energia e disposição para cumprir o chamado. Eu declaro que no meu trabalho, nas minhas finanças, nos meus projetos, haverá prosperidade que vem de Deus. Não a prosperidade egoísta que corrompe, mas a prosperidade que permite ser bênção, que permite semear em outros, que permite expandir o reino. Eu declaro que minhas decisões este ano serão guiadas pela sabedoria do alto, que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo, que vou discernir o certo do errado, que vou escolher o caminho estreito mesmo quando for difícil. Eu declaro que onde eu estiver, levarei a presença de Deus. Serei sal, serei luz, serei testemunha viva do poder transformador do Evangelho. Eu declaro que este é o ano onde eu finalmente entendo que Deus não está interessado apenas no que eu faço, mas no que eu me torno. Que o fruto mais importante não é o sucesso visível, mas a transformação interior, a semelhança com Cristo, o caráter moldado pelo Espírito. E eu declaro, por fim, a promessa poderosa de Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou algo em mim, e Ele não desiste no meio. Ele não abandona o que iniciou. Ele vai completar, vai finalizar, vai levar até a perfeição. Então, em 2026, eu vou cooperar com o processo. Vou me render ao jardineiro. Vou confiar no plantio. Vou aguardar com fé pela colheita. E quando dezembro chegar, quando eu olhar para trás e vir o caminho percorrido, eu vou reconhecer a mão de Deus em cada detalhe. Vou me maravilhar com o que Ele fez e vou testemunhar.
Deus é fiel. Ele cumpre o que promete. Ele transforma a semeadura em colheita abundante. Estas coisas eu declaro. Estas verdades eu profetizo. E estas promessas eu abraço com todo o meu coração. Filhos queridos de Deus, chegamos a um momento precioso desta jornada. Um momento onde as palavras dão lugar à melodia, onde a mente descansa e o coração adora. Vamos agora entrar em um tempo de adoração silenciosa. Uma música foi preparada especialmente para este momento, conectada a tudo que temos meditado sobre plantio, cultivo e colheita espiritual. Deixe que esta música penetre profundamente no seu coração. Permita que ela regue as sementes que foram plantadas nestes primeiros minutos do ano. E se você sentir vontade de chorar, chore. Se sentir vontade de levantar as mãos, levante. Se sentir vontade de sussurrar uma oração pessoal, sussurre. Este é o seu momento com Deus. Intimista, verdadeiro, profundo. Respire e deixe que a presença do Senhor envolva você agora. Quantas sementes eu já plantei em terra seca sem ninguém ver. Chorei sozinho, mas não parei, porque eu sei que Deus vai me responder. Há coisas crescendo no invisível, raízes profundas que eu não posso ver. A fé me diz que não é impossível e no tempo certo eu vou colher. Eu me cansei de só desejar, agora eu escolho cultivar. Cada manhã vou semear, confiando em Deus pra me sustentar. Quando a espera parecer demais e o silêncio me fizer chorar, vou lembrar que Deus é fiel, Ele não falha jamais. E o que prometeu vai se realizar. Não vou desanimar, não vou desistir, porque com Gálatas aprende assim: o que eu semear eu vou colher. No tempo próprio de Deus eu sei que vai acontecer. Vou cultivar, vou perseverar, mesmo sem ver, vou continuar plantando com fé, regando com oração, até que a colheita venha perfeita em minhas mãos. E quando vier a colheita, oh, eu vou dançar, eu vou cantar, vou testemunhar que Deus é fiel, que vale a pena confiar. Cada lágrima que eu derramei, cada noite que eu não dormi, se transformarão em alegria quando eu vir o que Deus fez em mim. Não vou desanimar, não vou desistir, porque em Gálatas aprende assim: o que eu semear eu vou colher. No tempo de Deus eu sei que vai acontecer. Vou cultivar, vou perseverar, mesmo sem ver, vou continuar plantando com fé, regando com oração. Não vou desanimar, não vou desistir, porque em Gálatas aprende assim: o que eu semear eu vou colher. No tempo de Deus eu sei que vai acontecer. Vou cultivar, vou perseverar, mesmo sem ver, vou continuar plantando com fé, regando com oração,
até que a colheita venha em minhas mãos. Bem-vindo de volta, querido amigo. Que momento poderoso acabamos de viver juntos. Sinto que algo se moveu no mundo espiritual enquanto adorávamos. Sinto que sementes foram regadas, que o solo foi preparado, que Deus está trabalhando. E agora vamos continuar, conduzindo nosso coração ainda mais profundamente na presença dele. Que bom que você escolheu começar o ano na postura certa, na postura de quem entende que cultivo exige consistência, que colheita não vem por acaso, que resultados espirituais profundos são fruto de decisões diárias simples, repetidas com fidelidade. Então, minha pergunta final para você nesta manhã é: você vai continuar plantando? Quando fevereiro chegar e o entusiasmo do ano novo diminuir, você vai continuar regando as sementes? Quando março trouxer desafios que testam sua fé, você vai perseverar sem desanimar? Porque a promessa de Gálatas 6:9 ainda está de pé. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se não desanimarmos. Essas 4 palavras são cruciais. A colheita está garantida para aqueles que não desanimam. Para aqueles que continuam semeando mesmo quando não veem resultados imediatos. Para aqueles que confiam no processo de Deus mesmo quando o processo é lento. Então eu te encorajo, volte aqui todos os dias. Não apenas quando você se sentir inspirado, mas especialmente quando não sentir. Faça deste tempo devocional matinal um hábito não negociável, um ritual sagrado, uma prioridade que nada rouba. Porque cada manhã que você dedica a Deus, você está regando as sementes. Cada oração que você faz, você está fertilizando o solo. Cada versículo que você medita, você está trazendo luz solar para o que está crescendo dentro de você. E antes que você perceba, antes que o ano termine, você vai olhar para trás e se surpreender com o quanto cresceu, com o quanto mudou, com quantos frutos brotaram em áreas que antes pareciam estéreis. Amanhã nós voltamos aqui para outro devocional poderoso. Vamos falar sobre trabalhar com sentido, não só por sobrevivência. Vai ser uma palavra transformadora para quem quer começar o ano ressignificando o trabalho, vendo o valor eterno no esforço diário. Então, coloque já no seu despertador. Não perca. Não deixe que a correria do primeiro dia de trabalho do ano te roube esse momento com Deus. Proteja este tempo. Valorize este investimento espiritual. Porque você sabe o que diferencia quem só deseja mudança de quem realmente cultiva mudança? A consistência, a fidelidade nos pequenos momentos, a coragem de aparecer mesmo quando ninguém está vendo. E Deus vê. Deus registra. Deus honra. Então vamos encerrar com uma oração final de gratidão e compromisso. Pai amado, obrigado por este primeiro dia do ano. Obrigado pela oportunidade de começar certo, de plantar sementes de fé logo na primeira manhã. Recebe a minha gratidão pelo ar que respiro, pela vida que ainda pulsa em mim, pelas promessas que ainda estão de pé, pelos planos que tu tens para mim. E recebe também o meu compromisso. Eu me comprometo a ser fiel, a cultivar com consistência, a semear com esperança, a aguardar a colheita com paciência. Ajuda-me a lembrar desta manhã nos momentos difíceis, a revisitar estas promessas quando vier a dúvida, a me firmar nestas verdades quando o inimigo sussurrar mentiras. Que o ano que começa hoje seja marcado pela tua presença constante, pela tua fidelidade inabalável, pelo teu amor transformador. E que em dezembro, quando eu olhar para trás, eu possa testemunhar: valeu a pena semear, valeu a pena perseverar, valeu a pena confiar. Porque tu és Deus, tu és fiel, e o que eu semear, eu vou colher. Obrigado, Pai, por tudo, por 2026, por esta família de oração, por cada pessoa que está aqui agora. Abençoa o dia deles, guarda os passos deles e faz deste ano o mais frutífero da vida deles. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Cristo esteja com você, que a alegria do Senhor seja a sua força e que você vá em paz sabendo que plantou bem e que a colheita virá. Até amanhã.
Deus te abençoe grandemente.